alunos! Estamos aqui dando continuidade ao nosso assunto do momento, que são as culturas indígenas. Vocês podem estar dizendo, nossa, professora, não temos outro assunto? Calma, na próxima aula já não será mais esse assunto. Vamos falar sobre cultura material e imaterial indígena. A cultura material indígena, ela se resume a muito pouca coisa, já que o índio ele não tem essa noção do ter, do acumular. Então, aqui na cultura material estão os utensílios, as ferramentas, o arco, a flecha. Essas são coisas que estão dentro do material, isso quer dizer aquilo que eu posso tocar. Agora, a cultura imaterial, ela já é bem maior, porque aqui estão os saberes, está a religião, as tradições, a música, a dança, os ritos, os rituais, todos eles estão contidos na cultura imaterial. O que significa que o nosso índio faz a sua história a partir do imaterial. Não tem nada documentado e escrito que tenha sido feito por eles. Eles passavam todas as suas tradições, as suas experiências, o seu fazer artesanal através da oralidade. A palavra índio, ela foi usada para designar pessoas do Extremo Oriente, isso é, da Índia. Só que, segundo a tradição, quando chegaram aqui os portugueses, pensaram ter chegado em algum lugar das Índias, mas a gente sabe que não é verdade. Então usaram para designar os moradores do Brasil a palavra índio, mas ela é referente às pessoas moradoras do Extremo Oriente ou da Índia, que hoje a gente não se refere a eles como índios, mas sim como hindus. Mas até a semelhança pela cor do cabelo, pelo formato dos olhos, pela cor da pele, fez com que os portugueses e espanhóis, ao chegarem aqui, chamassem para o nosso habitante, né, da terra de índio, ou chamavam também de negros da terra. Quando aqui chegaram, eles ficaram surpreendidos e com medo de alguns rituais dos povos das Américas. Dentre eles, o canibalismo. O que é canibalismo? É comer carne humana. Os tupinambás, por exemplo, eram índios que tinham como tradição o canibalismo. Comiam alguns dos seus inimigos, com o intuito de obter a força que aqueles inimigos tinham para eles. Então, eles tinham essa tradição. Na Bahia, haviam tribos que eram consideradas canibais, comiam carne humana. A feitiçaria, por quê? Porque o índio, ele trabalhava todos os elementos da natureza. E dentro disso, ele trabalhava a feitiçaria através da ligação com os espíritos, na pessoa do pajé ou do xamã. E isso, gente, para católico daquela época, né, de 1500, era uma coisa apavorante. Eles tinham muito medo do sobrenatural. E o índio sabia usar muito bem a favor dele essa situação, tanto os índios quanto os negros. O incesto é casamento entre irmãos. Jamais na cultura ocidental branca se permitiu o casamento entre irmãos. E entre os índios era comum essa prática, se casavam irmãos com irmãos. O infanticídio. O infanticídio, pessoal, era a morte das crianças que nasciam com algum tipo de deficiência. Eles não deixavam que essa criança crescesse. Então, eles nasciam e ali eram natimortos. Nasciam e em seguida eram mortos pelos familiares, principalmente pelo pai. Essa criança, se vinha com algum aleijo, com alguma coisa, ele era sacrificado. Por que isso? Que eles consideravam que ele não cresceria normalmente, não teria uma vida normal e ainda mais, aquilo seria obra de algum espírito sobre eles, né? Um espírito do mal. Então, o infanticídio era uma prática bastante comum. E ainda nos índios da Amazônia, às vezes, as mães têm que saírem em pedido de socorro, porque essa prática entre eles ainda é bem comum, tá? Outra coisa, a educação das crianças indígenas, como é que ela se dava? Não era só o pai e a mãe que educavam as crianças, era o grupo como um todo.
Então aquela criança era educada por todos os mais velhos, pelos ancestrais de toda a aldeia. E o índio, a educação do índio não é aquela assim, ó, não faça meu filho que você vai se queimar. Deixa que se queime para que ele aprenda que aquilo não pode ser feito. Ele aprende com o próprio erro e com a própria dor, tá? Se uma mãe ou um pai indígena vê uma criança tentando pegar um pedacinho de madeira ali que está queimando no fogo, eles deixam que pegue, porque ele vai pegar só uma vez e vai entender que aquilo ali não pode. Então, essa ideia de educação deles é bem diferente da nossa. E todos compartilham dessa educação. O casamento dentro das tribos indígenas, tanto no Brasil quanto em qualquer uma das Américas, ele podia ser monogâmico, quer dizer, um homem e uma mulher, ou poligâmico, um homem e quantas mulheres ele pudesse caçar e sustentar. Então, a prática da poligamia também é bastante frequente entre os indígenas. Eles foram perdendo um pouquinho disso com a chegada dos civilizados, né? Mas muitos índios ainda têm a prática do poligamismo. A religião, já falamos sobre isso, mas vamos retornar só um pouquinho. Panteísta, o que é isso? Eles não acreditam em um Deus só, nem em uma coisa só. Eles acreditam no universo e nos poderes dessa força do universo, seja ela vinda de um animal, de uma planta, do ser humano ou de um fenômeno atmosférico, por exemplo. Eles acreditam em tudo. Eles acreditam que essas forças que regem o universo que são os deuses, tá? No Brasil, nós tivemos inicialmente um olhar apaixonado sobre a vida dos índios, depois uma tentativa de escravidão do índio, depois uma morte extrema de índios, tanto mortos por bandeirantes como mortos por doenças trazidas pelos brancos. E depois nós tivemos uma outra coisa, um movimento indianista, quer dizer, olhava os índios com aquele olhar romântico e maravilhado, escreviam lindos poemas, lindos romances e vendiam isso para fora do Brasil como se tudo fosse muito bom por aqui. Então, o movimento indianista são os poetas que colocam como fonte da sua criação as coisas que aconteciam com os índios em relatos, tanto em verso quanto em prosa. Os mais famosos são o Gonçalves Dias, o Gonçalves de Magalhães e o José de Alencar. O José de Alencar tem 2 livros que são lindos, o Guarani e Iracema. Iracema conta uma história de uma jovem que é prometida e que se apaixona por um branco e tem todo um enredo muito bonito. Então, se vocês tiverem oportunidade e curiosidade, podem estar lendo esses livros que fazem parte do movimento indianista. Mas isso, gente, ficou lá atrás. E hoje, no momento, qual é a situação do índio brasileiro? Qual é a situação do índio americano? Até os anos de 1970, a cultura era assim, o Brasil é nosso e o índio não. E ao contrário, o Brasil é do índio, nós é que estamos aqui. E essa cultura fez com que surgissem vários movimentos e vários órgãos para conseguir preservar as terras indígenas, os costumes indígenas e até mesmo a saúde desse povo, que é muito mais delicada do que a nossa, tá? E dentro dessa luta dos índios, tivemos até deputados eleitos pelos índios e hoje temos essa presença ali. Temos órgãos, não é? Que tentam fazer com que o índio tenha os seus direitos respeitados. E nós, como brasileiros, temos que fazer parte deste grupo de pessoas que reconhece nas tribos indígenas a primeira população do Brasil. O resto nós vamos conversar na live, tá certo, pessoal? Obrigada.